o mano a mano, né? O Santos que tem aí o seu próximo desafio contra o Vasco da Gama. Ambos os times com um ponto no Campeonato Brasileiro. Os dois sem vitória, um empate. A questão é a diferença de saldo de gols, né? O Neymar tem aí 3 jogos para provar e ter talvez aí a última, né, vaga ser chamado pelo Ancelotti para essa última convocação da seleção brasileira. O Peixe vem eliminado do Campeonato Paulista e o Vasco da Gama, que acabou de demitir o Diniz. Qual a sua expectativa para essa partida de amanhã, Thiago? Jogo difícil. Acho que vai ser um jogo difícil, como todos os Santos são. Eu vejo que a saída do Diniz pode mudar a forma do Vasco jogar, né? Por mais que seja o técnico interino, eu acho que o Vasco pode vir com outro estilo de jogo, né? Então, muito provavelmente, eu acho que o Santos amanhã, se vencer, ganha com placar mínimo, 1-0. Eu acho que o Vasco não vai fazer aquela loucura de sair jogando com o zagueiro, de sair jogando com o goleiro de meio atacante, o meio atacante jogando como volante. Isso eu acho que não vai acontecer. Mas eu acho que vai ser 1-0 o Santos ali bem chorado e sofrido. Gente, amanhã vamos ver aí a Vila que terá alguns protestos e vamos aqui ao nosso paredão Gabriel Brazão e Léo Jardim. Jordão. Bora lá, começar o nosso mano a mano. Gabriel Brazão contra Léo Jardim, Santos contra Vasco. E só esclarecendo, estamos utilizando o último Santos que foi a campo, com uma adaptação, claro, e utilizando o último Vasco que foi a campo também, com uma pequena adaptação. Bora lá então. Gabriel Brazão, no ano, ele tem 12 jogos, sofreu 16 gols, passou 2 partidas sem sofrer gol e defendeu ao todo 38 chutes. Já o Léo Jardim, ele tem 10 jogos, 9 gols sofridos, 3 partidas sem ser vazado e 20 chutes defendidos nessa temporada. Aqui o meu voto é no Gabriel Brazão. Acho que o Gabriel Brazão e o Léo Jardim goleiros assim, em nível de qualidade até que parecidos, mas eu acho o Gabriel Brazão ainda um pouquinho superior. O Gabriel Brazão, até pelos números aqui de chutes defendidos, 38, né? E pelo que ele representa para o Santos Futebol Clube, ele tem muitos problemas com o nosso sistema defensivo. Vou aqui votar também no Gabriel Brazão neles. E a galera aqui também, né? O nosso amigo JP Pokémon, Brazão, PS Alvinegro Jardim, o nosso amigo Lucas Matheus Brazão. Então já temos aqui o resultado do nosso primeiro mano a mano, 1-0 para o Santos. Thiago, é o Bigodinho Jordão. Exato, 1-0 para o Santos. O Gabriel Brazão segue aí vencendo, né, alguns dos seus duelos, e ele vence agora o Léo Jardim. E o nosso amigo aqui diz que perdi o nome dele, o Cauê, falando: o Brazão tá saindo mal do gol. Concordo. Eu acho que, na verdade, o Brazão ele não sai do gol. Tem alguns cruzamentos para dentro da grande área que eu acho que o Brazão poderia fazer melhor. Mas, às vezes, se não fosse o Gabriel Brazão, o que seria de nós, né, em muitas das partidas? É verdade. O Brazão aí tem representado o Santos e também tem saído, né, assim, por diversos jogos. Ele já deu várias entrevistas mostrando a insatisfação dele, né? Então, o Brazão aí, o nosso paredão. E vamos aqui ao próximo. Vamos ao lateral direito, Igor Vinícius e Paulo Henrique. Bora lá então, o Igor Vinícius, ele tem 8 jogos esse ano, com 11 desarmes, ele tem 3 participações em gols e uma precisão no cruzamento de 31%. Já o Paulo Henrique, ele tem 6 jogos com 8 desarmes, não participou de gols ainda e tem um aproveitamento no cruzamento de 18%. E com relação ao pH, fácil, assim, de olho fechado, o Paulo Henrique jogando com a esquerda, que não é a boa, o Paulo Henrique muito melhor do que o Igor Vinícius. Mas eu vou aqui dar um puxão de orelha, entre aspas, no Paulo Henrique, porque eu acho que ele não voltou da convocação na seleção brasileira, né? Eu acho que o Paulo Henrique ele não voltou legal da sua convocação na seleção brasileira, mas ele esteve na seleção, né? O Igor Vinícius esteve aonde? Por isso que eu voto no Paulo Henrique.
Também vou de Paulo Henrique aqui, ó. O Paulo Henrique, ele é um pilar ofensivo do Vasco pelo lado direito, vem sendo convocado, isso faz a diferença, né? Caiu um pouco de rendimento, é claro, no primeiro momento da temporada, mas ainda assim tem bons jogos pelo Vasco, né? Então, meu voto aqui também, Thiago, é o Bigodinho Jordão, vai para o Paulo Henrique. Como que está o nosso placar? Bom, o Santos venceu com o Brasão, o Vasco agora vence com o Paulo Henrique, o PH. É isso aí, meus amigos varandeiros. Ó, o voto do Vitor Nogueira também foi no Paulo Henrique. Muita gente chegando, deixando aquela voadora no like. O Fala Adriano, Paulo Henrique, de longe. Gente, muita gente chegando aqui, deixando aquela voadora no like. Mano a mano, jogo amanhã importantíssimo para o Santos Futebol Clube. Thiago, você entende que amanhã é um jogo de 6 pontos? Sim, pela realidade atual e ao longo prazo. Eu acho que o Santos e o Vasco eles estarão em posições semelhantes ou próximas no Campeonato Brasileiro no decorrer das próximas rodadas. Só que eu acho que o Vasco, ele, pelo ataque que o Vasco tem, eu acho que o 11 inicial do Vasco, se você for olhar num contexto geral, talvez seja superior ao do Santos, mas olhando o todo, como as equipes vêm jogando, eu acho que ali, quem sabe, um é o 13º, outro é o 14º, eu acho que tanto o Santista quanto o Vascaíno, eles vão sofrer esse ano. Gente, vamos preparar aí o sofrimento, porque promete amanhã esse jogo, um jogo muito nivelado. E agora vamos aqui a zaga, Adonis Frias versus Alan. Bora lá, o Adonis Frias, ele tem 8 jogos, são 6 desarmes para eles nessas partidas, com 15 interceptações e um aproveitamento na bola aérea de 78%, ele tem 27 anos de idade. Já o Alan Saldívia, ele tem 5 jogos, é um jogador chileno, ele tem 8 desarmes ao todo, 9 interceptações, 38% de aproveitamento na bola aérea, 23 anos de idade para o Saldívia. Para mim aqui também, Saldívia de longe, de longe. E até se for para colocar no pé de igualdade como que os jogadores chegam no Santos, ou quer dizer, nas suas equipes, o Adonis Frias chega no Santos sendo reserva do Leão. O Saldívia, ele chega no Vasco sendo titularíssimo do Colo-Colo. Eu voto no Alan Saldívia. Olha, eu vou votar aqui no Adonis Frias. Adonis Frias, mas por pouco, né? O Alan Saldívia tem até um pouco de qualidade, Thiago. Foi uma contratação criativa aí do Vasco, mas para mim o Adonis leva aí uma pequena vantagem. Pequena. E agora? Empatamos. Empatamos, mas pelo que eu estou vendo aqui do termômetro do chat, Alan Saldívia. Sim, o Adonis Frias, ele pode até ser melhor do que o Saldívia na bola aérea, mas eu prefiro 1000 vezes a saída de jogo que o Saldívia traz para o time, não sei. É um pouco difícil. Tenho minhas dúvidas, mas eu acho que o menos pior dos dois é o Saldívia. O Saldívia, não tem então tanta aqui... diferença. Então o chat aqui, pelo termômetro do chat, então ganhou o Saldívia. Exato. Então tô com raiva do Adonis, pessoal, né? Mas é aquilo, o Saldívia e o Adonis Frias, se o Saldívia jogasse no Santos não ia mudar nada, se o Adonis jogasse no Vasco não ia mudar nada. Os dois são... ali, um tem nota 5.1, o outro tem nota 5.15. Muito equiparado, né? Então, como que está agora? Nessa aqui ganhou o Saldívia, como que ficou o nosso mano a mano até agora o resultado, Jordão? 2-1 pro Vasco. Vasco agora vence o primeiro duelo dos zagueiros pro lado direito. É isso aí, você varandeiro e varandeira de plantão, deixe o seu like, compartilha, vem para a varanda mais famosa do Brasil e lembrando que esta live é um oferecimento da Blaze, Blaze 18+, jogue com responsabilidade, jogue Blaze, as melhores cotações e odds do mercado, meu amigo varandeiro, você encontra na Blaze. E para fazer o seu cadastro é muito fácil, basta escanear o QR Code que está na tela, utilize o código VARANDAFC. Thiago, qual o seu palpite Blaze para hoje? Hoje eu vou lá na Champions League. Vitória da Juventus no Galatasaray, Real Madrid passa o carro no Benfica, PSG passa o carro no Mônaco e eu acredito que o Borussia Dortmund fora de casa ganha da Atalanta.
E você, meu amigo varandeiro e varandeira, já pode fazer o seu palpite para essa partida de amanhã. Santos e Vasco na Vila Belmiro. Olha, já faça o seu palpite. Na Blaze não tem qual é, você crava. O Neymar é Blaze, o Varanda é Blaze, vem para Blaze você também. E vamos dar continuidade aqui ao nosso mano a mano. Como está o nosso placar, Thiago, só recapitulando? 2-1. 2-1 pro Vasco, por enquanto. O Vasco ganhando até o momento. Alô, alô, Cauê, Marcelo Paixão, RW Ribeiro falando aqui do Bodoglint, ó. Aí, hein, Thiago? Bodoglint. Alô, alô, Vasco, Luizão. Boa tarde, Varandete, Thiago Bigodinho e toda a audiência varandeira. Muita gente chegando, deixando aquela voadora no like. E agora vamos aqui à zaga. Luan Pérez versus Robert Renan, Thiago. Vamos lá então, o Luan Pérez contra o Robert Renan. O Luan Pérez, que é um zagueiro de 31 anos, ele tem 8 jogos esse ano, com 16 desarmes, 4 interceptações e um aproveitamento no jogo aéreo de 48%. O Robert Renan, ele tem 10 jogos esse ano, 10 desarmes, 13 interceptações e um aproveitamento na bola aérea de 60%. São 22 anos de idade para o Robert Renan. Prefiro o Robert Renan, acho o Robert Renan melhor do que o Luan Pérez. E fora o potencial, né? O Robert Renan, ele vai melhorar, eu acredito, na sua carreira. O Luan Pérez, ele, infelizmente, hoje está em declínio. Exatamente, né? E ele tem aí justamente o que nós precisamos, né? Ele é bom no duelo aéreo. Isso faz toda a diferença e o Santos tem pagado pato por não ter, né, os nossos defensores aí com essa qualidade, né, de defender as bolas aéreas. Então, o meu voto aqui também vai no Robert Renan. Luan Pérez, desta vez, não deu para você. Olha, e o nosso amigo aqui, Diego Dutra, Robert Renan, mais lembrado, mas lembrando que também não é grande coisa. Amanhã vai ser um jogo muito equiparado, né, Thiago? Essa é a expectativa da partida de amanhã. Exatamente. O que eu acho que é aquilo, né? A expectativa que colocam em cima do jogador. Quando o Robert Renan ele surge no Corinthians, começaram a tratar ele como se ele fosse o novo Mauro Galvão. E não é assim, bem a pegada, né? Tem que ter calma com o jogador, né? Se você cria uma expectativa muito grande no jogador e ele não entrega aquilo, aí ele passa a ser tratado como Deus de abagre. Isso não é o ideal. Eu acho que o Robert Renan, por enquanto, não é nada demais. Eu vejo que ele tem os seus erros. Até na final da Copa do Brasil, eu acho que ele e o Carlos Cuesta não trabalharam bem naquela grande decisão, mas, assim, comparado com o Luan Pérez, eu acho que o Robert Renan hoje ele tem alguns degraus acima do zagueiro do Santos. É isso aí, meus amigos varandeiros, e vamos aqui ao próximo. O placar, neste momento? 3-1. 3-1. Santos perdendo aí o primeiro mano a mano praticamente da temporada. Vamos agora aqui ao Escobar e o Lucas Pinton, senhor Thiago. Bora lá. O Escobar ele tem 8 jogos, 21 desarmes ao todo, uma participação em gol com 14% de aproveitamento na bola no cruzamento. Já o Piton, ele tem 10 jogos com 7 desarmes, nenhuma participação em gol e ele tem 26% de aproveitamento no cruzamento, 25 anos de idade para o Piton. Amanhã pode ser que jogue o Puma Rodrigues no lado esquerdo, né? Isso tem acontecido. Mas independente se fosse Puma, se fosse Piton, se fosse eu, se fosse a minha tia, que é qualquer um. Aqui é Piton fácil. Mas o Piton também que não vive grande fase, tá? Mas é que o Escobar nunca viveu grande fase, né? O Piton ele não vem bem, mas prefiro o Piton. Inclusive, algumas pessoas do Vasco colocaram um apelido meio deselegante no Piton, que ele toma algumas decisões equivocadas e chamaram ele de Pitonto. Mas, assim, eu acho que o Piton ele tá bem à frente do Gonzalo Escobar. Pitonto, meu Deus do céu. Pitonto. Olha, e o Piton perdeu aí a condição de titular, né, na era Diniz. Diniz é louco, né? Oi? Não, o Diniz... É que o Diniz ele é meio maluco, né? Ele coloca o volante para ser meia, o atacante para ser volante, sendo que o futebol é básico, né? É igual lá no Manchester United, que o pessoal brinca. O Manchester United começou a dar resultado. Claro, o cara colocou o zagueiro de zagueiro, lateral de lateral, volante de volante, meia de meia, ponta de ponta, atacante de atacante. Não tem muito segredo. Mas lá no Vasco, o grande Diniz achou que o Pumita era uma boa... O Pumita já era ruim na direita. Imagina jogando na esquerda. Aí, inclusive, entregou o título da Copa do Brasil.
Ó, o Vitor Nogueira, Escarbagres. Ih, mamãe! É ruim demais, não tem condição, Escobar. Desta vez não deu para você. Também aqui eu vou de Piton, Lucas Piton é o meu voto. O Escobar, essa temporada, né? Essa temporada, as outras, já era para ter saído do Santos Futebol Clube, né? Mas é o que temos para o momento. Thiago, como que está o nosso placar? 4-1 para o Vasco. O Vasco ganhou de todo mundo. Na linha defensiva que joga, que não está no gol, todo mundo ganhou. O Vasco ganhou todos os seus duelos da linha defensiva, o que é uma loucura, né? Porque a defesa do Vasco é. O Vasco toma cada gol aí que eu vou te contar, né? Isso só comprova ainda mais como que essa defesa do Santos é uma piada de muito mau gosto. Muito mau gosto. Pois é, Thiago Jordão, é jogar o colete e ver quem pega, porque não tem aí o menos pior ou, né? É na sorte. E vamos aqui para os volantes, meio de campo, o Ilharão e Thiago Mendes. Esse duelo aqui é legal, hein? O Ilharão, ele tem 6 jogos esse ano, 13 desarmes, 7 interceptações e um aproveitamento no passe de 84%. 33 anos para o Ilharão. Também com 33 anos, o meu xará, Thiago Mendes. Ele tem 8 jogos, com 6 desarmes, 9 interceptações e uma precisão no passe de 92%. Esse duelo aqui é bem legal. Eu diria que, por enquanto, é o mais equilibrado que nós temos por aqui, nivelando por cima, né? Porque nivelando por baixo a gente já teve Adonis e Saldívia, mas aqui eu voto no Ilharão. Porém, para mim, o Thiago Mendes, eu acho que ele, na reta final do ano passado, para mim, ele foi o principal jogador do Vasco, junto com o Andrés Gomes, que daqui a pouquinho a gente vai comentar. Mas aqui eu vou votar ainda no Ilharão. Ó, o chat aqui tá participando, ó. JP Pokémon, vou de Thiago, seu xará tá jogando bem. O nosso amigo David Ferreira Dias, Thiago Mendes, Vitor Nogueira, Arão, sem dúvida nenhuma. O Almir, Arão o melhor. Cauê também, o Arão, eu vou de Arão, né? O Arão tem se mostrado aí um dos jogadores mais lúcidos desta temporada. Entendo a boa fase do Thiago Mendes, mas a gente vê, né? Quando o Arão não está, é um jogo totalmente diferente do Santos Futebol Clube. Parece uma coisa, ele consegue organizar, ele tem aquele senso de liderança. Para mim, Thiago, inclusive o Arão, ele merecia a faixa de capitão, viu? Para mim também tem que ser o Arão, o capitão do Santos, na ausência do Neymar, e dependendo do jogo, até mesmo com o Neymar estando em campo. E esse mano a mano é o mais legal, eu acho. Porque é o mais disputado por cima, né? Arão e Thiago Mendes, para mim, o que o Arão melhora no Santos, o Thiago Mendes ele consegue melhorar também no Vasco. Repito, para mim, no ano passado, na reta final, o Thiago Mendes ele foi fundamental no Vasco, né? O Vasco fazia muitos jogos ali em que o Thiago Mendes ele era protagonista do meio de campo. Eu gosto muito do futebol do Thiago Mendes, mas eu voto aqui no Ilharão. Compreendo quem vota no Thiago Mendes. Acho que, como eu disse, é o duelo mano a mano de hoje, o mais similar, nivelando por cima. Ó, o Diego Dutra também tá bem dividido o chat, viu? Ó, Diego Dutra voltou no Arão, o PS Alvinegro, Thiago Mendes. É isso, gente. Como o Thiago falou, um dos duelos mais equilibrados aqui deste mano a mano. Vamos aqui ao próximo duelo. Ele que foi muito pedido no último jogo, né? Gabriel Bontempo e Cauã Barros. Exatamente. Bora lá. O Gabriel Bontempo ele tem 6 jogos esse ano. Ele tem 5 ao todo, uma precisão no passe de 89%, com 2 participações em gol. Já o Cauã Barros, ele tem 9 jogos este ano. São 16 interceptações para ele, uma precisão no passe de 90%, e o garotinho do Vasco também tem 21 anos, assim como o Gabriel Bontempo. Ele ainda não participou de gols. Aqui eu vou votar no Gabriel Bontempo, porque eu acho que o Cauã Barros ele não está numa boa fase. Do outro lado, a gente tem o Gabriel Bontempo, que vive uma fase superior à do Cauã Barros. E a gente vê esses números de interceptação do Bontempo e do Barros, o Cauã Barros ele tem mais. Acho que é um confronto até um pouquinho equilibrado, mas eu voto no Gabriel Bontempo por fase. Eu acho que hoje o Gabriel Bontempo ele está desempenhando melhor do que o Barros. Eu tô contigo, o Gabriel Bontempo, aí nós vimos, né, ele começou a segunda etapa, mas depois conseguiu aí recuperar. A galera aqui, ó, Hugo Soares, Bontempo, Cauê, Bontempo, Vitor Nogueira, Bontempo. O Almir, este é equilibrado também, hein, todo respeito ao Bontempo, mas voto no Barros. O PS também votou no Barros.
E o nosso amigo aqui, JP Pokémon, bom tempo é melhor e vem o melhor, né? Inclusive, o Vojvoda ele errou totalmente em colocar o Gabriel Menino, né? Ao invés do bom tempo na última partida e sofremos muito na primeira etapa, né, Thiago? Sim. O Gabriel Bom Tempo ele faz toda a diferença pro time do Santos e espero que o Vojvoda ele tenha aprendido, né? Não se deixa Bom Tempo no banco. Coloca o Neymar no banco, mas deixa o Bom Tempo jogando, cara. Pelo amor de Deus. É Bom Tempo, o Neymar e mais 9. Não, nem sonha em deixar o nosso garotinho ali no banco de reservas. Alô, Carmen Ruiz, Gabriel, good times neles, é isso. Bom tempo sem inventar. Ih, mamãe! Vojvoda, amanhã, fazer o básico, arroz com feijão. Precisamos dos 3 pontos. O Santos precisa da primeira vitória no Brasileirão. Pelo amor de Deus, hein? Pelo amor de Deus, ao nosso amigo aqui, Paulo Roberto, um abraço para você, Paulo. Bom tempo também, unanimidade. Então, bom tempo. E vamos falar aqui da Blaze, 18 mais, jogue com responsabilidade, jogue Blaze, as melhores cotações e odds do mercado, meus amigos varandeiros, vocês encontram na Blaze. E para fazer o seu cadastro é muito fácil, basta escanear o QR Code que está na tela, utilize o código VARANDAFC. Amanhã teremos a partida a partir das 14 horas, com transmissão ao vivo do Varanda Futebol Debate, você já pode fazer o seu palpite. Santos e Vasco, quem vence? O Neymar é Blaze, o Varanda é Blaze, vem para Blaze, e você também, meu amigo varandeiro. E agora vamos falar dele, do príncipe, ele é craque, ele é gênio. Neymar Júnior versus Johan Rojas. Isso aí, Neymar Júnior contra o Johan Rojas. Rojas, inclusive, se eu não estou errando aqui no jogador, ele jogava lá no México e ele era aquele atleta que ele estava em negociação com o Vasco e do nada o cara soltou uma foto com a camisa do Santos. Mas aqui é até tiração, né? Comparar um com o outro aqui. Neymar, 2 jogos, nenhum gol, uma assistência. Perdão, com 6 passes decisivos. E o Rojas, ele tem 9 jogos, nenhum golzinho, 2 assistências, 10 passes decisivos ao todo. Aqui, o Rojas, que lá no fundo ele é santista, a gente sabe, ele é fã do Santos, mas aqui é Neymar, né? Não tem nem até esculacho comparar Rojas com Neymar. O Rojas, então, é santista. É, se eu não tô errado, o pessoal do chat aí que, não sei se todo mundo se recorda disso, mas quando o Rojas estava negociando com o Vasco, ou já tinha fechado com o Vasco, algo assim, do nada o cara solta uma foto com a camisa do Santos no elevador, do nada. Ó, o PS Alvinegro colocou aqui Neymar de muleta. Sem menisco. Processo a 1000. No lugar de Gabigol vai o Moisés. Todo mundo colocando aqui o Neymar, o JP Pokémon Neymar. O Neymar é unanimidade, né? O Neymar, espero que ele tem 3 partidas aí para provar para o Ancelotti que ele está preparado para a última convocação aí antes da Copa. Estamos nessa expectativa. Nós vimos aí que ele saiu super decepcionado, né, da partida, mas amanhã tem cabeça fria, foco no jogo, vai dar tudo certo. Torcemos aí muito pelo nosso menino Ney. Menino Ney neles, não tem nem contestação. Thiago é o bigodinho Jordão. E aí equilibramos o mano a mano agora? Sim, 4-4 agora. E o nosso amigo Bruno Tricolor colocou aqui, Neymar nem joga, como é melhor? Pô, eu que tô precisando de remédio, né? Conversei com a Varanete, não tô tão bem assim, mas se você prefere o Rojas, aí eu passo o meu remédio pra você, faço questão. Que isso? Pelo amor de Deus, tem nem comparação, pô. Ah, o Rojas tá jogando. Vai jogando o quê? Só entrando em campo? Pelo amor de Deus. Todo respeito aí, pô. Gente, o Neymar, ele é craque, né? Além de, apesar de tudo que ele apresentou, ele é um dos poucos jogadores do Santos Futebol Clube que tem qualidade. E a gente vê esse desespero. Imagina, a gente está falando aí de um dos melhores jogadores do mundo que joga no Santos Futebol Clube. Estamos aí na torcida expectativa pelo melhor empenho do Neymar. Depois o Alceu vem aqui falar que a gente passa pano pro Neymar, mas não tô nem aí. Neymar neles. E agora vamos aqui, Thiago, a este duelo. Barreal versus Nuno Moreira. Meu Deus. Ih, mamãe!
Bora lá, hein? Barreal, ele tem 10 jogos esse ano, são 2 gols, nenhuma assistência, com nenhuma chance criada, 25 anos de idade. Bora lá. O Nuno Moreira, português, ele tem 9 jogos, nenhum gol, nenhuma assistência, uma chance criada, 26 anos de idade pro Nuno. Esse daqui eu vou falar uma coisa pra você, hein? É Esse tá difícil hein, também, Thiago? porque nenhum dos dois tá jogando nada. Esse mano a O mano Nuno aí Moreira, enfiou, ele tá jogando com uma... o Nuno tá jogando com uma preguiça ímpar lá no Vasco. E o Barreal no Santos também não tá fazendo nada. Não sei. Mas aqui o meu voto vai ser no Nuno Moreira. Mas, assim, também pra mim é um duelo bem por baixo, tá? Eu acho que o 2026 dos dois não tá agradando ninguém por enquanto. Mas eu vou votar no... Vou votar no Nuno Moreira. Tem como pular o meu voto? Porque tá difícil esse, hein? Meu Esse Deus do daí céu. é igual do Adonis que eu falei, né? Um é 5,10 e outro é 5,15. Não tem tanto. Hoje não tem tanta diferença, não. Não sei. O Nuno, inclusive, ele fez uma temporada gigante gigante no sentido de número de jogos no ano passado. Aí ele descansou no período de férias, igual o nosso amigo JP Pokémon falou. Não voltou das férias, né? Tá dormindo. Tá dormindo. O Nuno tá numa preguiça, que eu vou falar pra você, hein? O Nuno, mas eu voto no Nuno ainda assim, mesmo com preguiça. Ó, o nosso amigo aqui, Diego Dutra. Não dá para usar um cone no lugar deles? É difícil, hein? Difícil. O meu voto vai no Nuno, né? O Barreal aí deixando muito a desejar. Quem você colocaria no lugar do Barreal, Thiago Jordão? Miguelito. Miguel Terceiros. Miguelito. Eu colocaria o Miguelito, não tenho dúvidas. Eu acho que quem que tem que ser o titular lá direito? Para mim é o Miguel. O Barreal não tá jogando bem. É muito difícil esse duelo aqui. Eu vou votar no Nuno pelo desempenho aí do Barreal, que, pelo amor de Deus, parece que ele fica lá no vestiário, não entra em campo. Então, voto no Nuno. Thiago Jordão, como que está o nosso placar? Quase estamos encerrando aqui o nosso mano a mano. Olha, tá difícil pro Santos, hein? 5-4 pro Vasco da Gama, hein? 5-4. Nos outros o Santos ganhou, agora o Santos perdeu o seu primeiro duelo aqui no campo de ataque. E vamos aqui a mais uma posição. Também muita expectativa. Não. Vamos lá. Rony Rústico e Andrés Gomes. Essa daqui, difícil, hein? O Rony Rústico, 6 jogos, 1 gol, 1 assistência, nenhuma chance criada, são 30 anos de idade para ele. O Andrés Gomes tem 11 jogos com 1 gol, 2 assistências e 3 chances criadas. Para mim, hoje, eu acho que o Andrés Gomes é o melhor jogador do Vasco. Eu voto no Andrés Gomes. Aqui não tem nem comparação. Eu acho que o Andrés Gomes é muito melhor do que o Rony hoje. Muito melhor. E outra, né? Foi uma contratação criativa do Vasco, né? Aí o Santos não consegue, gente. Andrés Nunes, uma contratação criativa do Vasco, atacante muito bom no 1-1, vem num momento bom no Vasco, né? E o Rony só faz aquele volume. Para você, Rony ou Moisés, ou Thiago, nessa posição? Moisés, mas também não é Nossa Senhora, né? O Moisés, uau, mas eu colocaria o Moisés, mas também acho que não é nada demais. E o Andrés Gomes aí no Vasco, para mim, ele é o principal jogador do Vasco amanhã, eu acho, hein? Eu acho que tem 3 caras aí que eu coloco que podem desequilibrar o jogo. O Andrés Gomes é um deles, o próximo a gente vai comentar, e o Thiago Mendes no meio de campo. É isso aí, então, Andrés Gomes, olha, a situação aqui no mano a mano, fechou o tempo para o Santos Futebol Clube. Como que está o nosso placar até o momento, Thiago? 6-4. Em campo, o Santos já perdeu. 6-4. Porque o próximo, mesmo que o Santos vença, vai terminar ali, na verdade, ali com 6-5 pro Vasco da Gama. No momento, 6-4 Vasco. Olha, uma sugestão aqui do Mauro Falcone, um abraço para você. Linha de ataque, Miguelito, Tassiano e Moisés. E aí, o que você acha dessa linha de ataque aqui sugerida pelo nosso amigo Varandeiro? Legal, mas aí vai depender do estilo de jogo, né? Vai depender do que o Vojvoda quer. Se ele... Igual, por que o Rony e o Barreal jogaram juntos? Porque supostamente eles marcam lá em cima, né? Mas o Santos foi tão sufocado pelo Novo Horizontino no último jogo que nem deu para fazer isso, né? Então, eu acho que se ele priorizar um jogo pelo lado direito com a bola mais no pé, com o Miguelito ele conduzindo mais o jogo, aí eu acho que o Miguel pode sim participar bem.
O Tassiano, eu colocaria na vaga do Gabigol, dane-se. E Moisés e Rony ali, pra mim, é jogar o colete pra cima, quem pegar, joga. E por falar nele, Gabigol, vamos lá, ao último duelo aqui no nosso ataque. Gabriel Barbosa e Cláudio Spinelli. Thiago? Bora lá. Gabigol contra o Spinelli, o He-Man do Vasco da Gama. O Gabigol ele tem 9 jogos, 4 gols, 2 assistências e uma precisão no chute de 23%. O Gabigol tem 29 anos de idade, ele é canhoto. Já o Cláudio Spinelli, ele é recém-contratado do Vasco, para quem não conhece, um atacante que atuava no Independiente Del Valle, foi artilheiríssimo por lá. São 3 jogos para ele esse ano, com um gol. O gol dele, inclusive, foi na sua estreia. Ele não teve assistência ainda e tem uma precisão no chute de 33%. Olha, esse daí desequilíbrio, hein? Eu vou ser crucificado se eu falar que hoje é o Cláudio Spinelli? Não sei, hein? O Gabigol tá aí pelo nome? Não sei. Não sei. Se for considerar os últimos 2 anos de cada um, o Spinelli é muito melhor que o Gabigol. Os últimos 2 anos. Mas aqui eu vou ter personalidade. Eu voto no Spinelli. Inclusive, o Spinelli, grande chance do Spinelli trazer problemas para nossa zaga na bola aérea. Grande chance. Ah, Thiago, e também, né, a questão da temporada dele de 2025, ó, em 50 jogos pelo Del Valle, ele marcou 28 gols na última temporada. E já chegou Sim. bem no Vasco, né? Aqui, gente, os números falam. O Spinelli, ele é o He-Man. Ih, mamãe! Mas veja só, o Gabigol, ele tem 9 jogos, 4 gols, 2 assistências. Qual o grande desempenho do Gabigol? Para mim, o Gabigol não jogou nada ainda esse ano. Ele tem um gol no Corinthians, que, repito, para mim, aquele jogo lá foi roubado. O Santos teve uma falta que nem falta foi, no meu ponto de vista. Aí ele marcou gol contra o Velo Clube, no jogo que foi. Marcou gol contra o Novo Horizontino, legal, na estreia. Ah, não, o Gabigol jogou bem na estreia. Tinha me esquecido disso. Mas, além da estreia, para mim, o Gabigol não jogou nada em todos os outros jogos. Nada. Ó, o Moacir colocou aqui, ó. Gabigol, fim de carreira. E todo pós-jogo, toda partida, a gente fala que o Gabriel está deixando muito a desejar, né? Às vezes está correndo muito para buscar a bola, voltando para armar. Né? Pelo momento e pelo aqui os números de gols, né, da temporada de 2025, eu vou aqui no Spinelli, Thiago Jordão. Eu também vou no Spinelli. Não que também, nossa senhora, né? O Spinelli, monstro sagrado, mas é que o Gabigol não tá bem. Não custa nada a gente reconhecer que o Gabigol não tá bem. Eu acho que o Spinelli, ele vem de anos melhores do que o Gabriel Barbosa. Eu acho que o Gabigol, repito, tá embaixo aí desde 2023, e o nosso amigo RW Ribeiro perguntou: a assistência pro gol do Bom Tempo contou? Contou. O Gabigol furou e contou como assistência pro Gabigol, mas enfim, eu vou votar no Spinelli. Eu acho que o Spinelli ele pode trazer mais perigo pro Santos do que o Gabigol trazer mais perigo pro Vasco. Esse perigo aí pro Santos, com certeza teremos amanhã muitos perigos. E agora vamos aqui para a comissão técnica, lembrando que o Vasco demitiu seu professor, né, o Fernando Diniz. Você já ouviu alguém pedindo o Diniz de volta no Santos, Thiago Jordão? Não, e se eu vir alguém falar isso aí, eu vou logo já ofertar um chazinho especial, né? Aqueles chá calmantes para as pessoas, porque, ó, vou falar para você, o cara não tá muito são em pedir isso, né? Mas para finalizar aqui o nosso mano a mano, Vojvoda contra o Lazzaroni, né? Aqui até poupa tempo, né? Um é treinador, o outro não é. Aqui não tem nem muito o que fazer, né? Vojvoda. Não tem nem muito o que comentar. Não tem muito o que comentar. Vamos ver como... E o Vojvoda que amanhã joga aí pela vitória. Expectativa, caso perca a partida contra o Vasco, que o Vojvoda seja desligado do Santos Futebol Clube. Vojvoda vai entrar pressionado. Thiago, qual a expectativa dessa partida para amanhã e qual foi o placar aí do nosso mano a mano? Mano a mano foi 7-5 pro Vasco, o Santos perdeu desta vez o mano a mano. E minha expectativa pro jogo de amanhã, jogo difícil. Falar para você, os escanteios do Vasco ali com o Rojas, se o Spinelli de fato jogar, vai ser um aperto na alma, vai ser um aperto no coração, porque essa bola aérea aí do Santos, meu Deus do céu. Mas você fala para mim, Thiago, o Santos vai ganhar. Qual placar você acha que vai ser?
1-0. Thiago, o Santos tem grande chance de empatar esse jogo? Sim, mas vou colocar aqui 1-0 difícil, 1-0 pro Santos. Amanhã a expectativa é de um jogo muito, muito difícil. Vila Belmiro vai estar uma pressão total, tanto com protestos, talvez protestos dentro de campo. Vamos ver como que vai ser essa partida. Lembrando que amanhã esperamos vocês a partir das 17 horas, diretamente lá da vila mais famosa do mundo. Thiago